Olá, amados, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós estamos numa série de estudos sobre as cartas paulinas e estudando juntos aqui a palavra de Deus, a bendita palavra de Deus, o livro a carta paulina a Tito, grande discípulo do apóstolo Paulo, um grande líder da igreja primitiva. A carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós já falamos acerca da palavra aos homens mais velhos, da palavra às mulheres mais velhas, o que Deus fala a essas pessoas mais maduras, também uma exortação às mulheres mais jovens, aos homens também, algumas coisas muito importantes. Agora nós vamos falar aos jovens e aos trabalhadores e a todos os cristãos de maneira geral. Olha só o que a Bíblia diz, prepare o seu coração. Vamos ler a palavra bendita de Deus. Aqui na minha Bíblia, uma Bíblia grandona, parece uma Bíblia do Senhor dos Anéis, é claro, mas não é brincadeira, porque é uma capa grandona assim, uma Bíblia bem grandona e muito usado, graças a Deus. A minha versão é a Corrigida Fiel, uma versão extraordinária. Então, preste atenção, a Bíblia diz: exorto também semelhantemente, Tito 2, 6, exorto semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo, Paulo aqui falando a Tito, e que Tito se torne exemplo para os jovens, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, e em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha que palavra extraordinária. E aqui nós vemos recadinhos do céu, lembretes de Deus para mim e para você. É claro que são palavras do apóstolo Paulo, seu filho na fé Tito, mas que servem também para mim e para você. Ele está dizendo: Tito, lembra de se tornar, exorta, chama atenção, admoesta, puxa a orelha se necessário for, aos jovens a que sejam moderados. Moderados aqui no sentido de equilibrados. E é tudo que a gente não vê nos dias de hoje, O jovem hoje quer pirar o cabeção, quer endoidar, quer desequilibrar, quer seguir seus sentimentos, as emoções, o êxtase, os hormônios, a adrenalina, mas menos ser moderado, ser sério com Deus, ser sério com as pessoas. A palavra está dizendo: olha, Tito, lembra os jovens que eles precisam ser moderados, que eles precisam ser equilibrados. Claro que cheios do fogo do Senhor, do avivamento, da glória de Deus, mas que sejam no seu corpo, alma e espírito moderados, cheios de domínio próprio, cheios de equilíbrio. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro jovem de Deus, ou moça, jovem do Senhor, precisa ser equilibrado em todas as esferas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos ser equilibrados, moderados, ter as nossas emoções, os nossos sentimentos nas rédeas do Espírito Santo de Deus, para que Ele tome o controle da nossa vida, que Jesus seja o Rei soberano da nossa vida e que a palavra de Deus seja o fundamento da nossa existência, do nosso coração, da nossa história, das nossas decisões, das nossas escolhas. Toda vez que você está em desequilíbrio, esse desequilíbrio vai trazer dor e sofrimento para você. Todo desequilíbrio traz dor e sofrimento. Vejam, por exemplo, um desequilíbrio psicológico. Leva a pessoa às neuroses, às psicoses, às doenças psicossociais. Você vê todas essas loucuras que a gente vê na nossa sociedade. As pessoas entrando em colapso e transtorno emocional. Tudo isso sofrendo por causa do desequilíbrio. Então, Paulo está falando aqui a Timóteo: olha, dê exemplo e exorta os jovens para que eles sejam equilibrados. Na doutrina mostra incorrupção. Por que incorrupção? Porque infelizmente tem muito lugar, muita igreja, muito grupo cristão, muitos ensinamentos equivocados. E você que está assistindo os videozinhos da internet, tome muito cuidado. Tem muito lixo aí na internet com cara de coisa boa, de coisa de Deus, de coisa revolucionária no meio da fé, no meio cristão. E tem muito cristão
realmente desviando da sã doutrina, da fé genuína, da fé bíblica. Você está vendo que eu estou fazendo um estudo aqui baseado puramente na pura Escritura, na sola Escritura, na palavra de Deus. E Paulo está dizendo: olha, Tito, mostra equilíbrio, mostra moderação, seja exemplo de boas obras, da vida de Deus, dos frutos do Espírito Santo, mas mantenha a doutrina sadia, a sã doutrina, uma doutrina incorrupta, ou seja, uma doutrina que seja baseada somente na palavra de Deus, não em doutrina de homens, não no que eu acho, no que eu penso, não tendo como a ciência e demais ciências aí, né, qualquer coisa, vãs filosofias, coisas equivocadas aí, colocando um patamar acima da palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta. A palavra de Deus, ela tem autoridade máxima, mais do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto, do que os meus sentimentos dizem. A palavra de Deus é a palavra bendita do Senhor que tem autoridade suprema sobre a minha vida, sobre a tua vida. Se você verdadeiramente é um cristão, você tem uma fé bíblica, uma fé baseada num livro, no Biblos, no livro dos livros, que é a palavra de Deus. Então, Tito, você, eu, todos nós temos que manter isso, uma doutrina incorrupta. E também fala de sinceridade. Como é que está a tua sinceridade com Deus? Como é que está a tua vida cristã? Você tem vivido uma vida sincera com Deus? Sincera significa tirar a máscara. As máscaras na antiguidade, nos tempos antigos, eram feitas, né, nos teatros, na dramaturgia grega, né, da onde vem a palavra hipócrita. Hipócrita significa ator, alguém que anda mascarado, alguém que tem uma vida dupla. E sinceridade é sincera, sem máscara, porque as máscaras na antiguidade dos teatrólogos, né, daqueles que faziam, dos atores, que eram conhecidos como hipócritas na Grécia Antiga, eram máscaras que elas simbolizavam tristeza, alegria, e eram máscaras feitas de cera. A Bíblia está dizendo: viva uma vida cristã sincera, ou seja, autêntica, verdadeira, equilibrada, abençoada, com a sã doutrina, com boas obras. Nós não somos salvos pelas as boas obras, mas as boas obras têm que nos acompanhar. A nossa fé nos justifica, a nossa fé é a mediadora, né, quanto à nossa salvação. A justificação é pela fé, mas as boas obras nos acompanham. Nós somos feitos em Cristo Jesus para as boas obras. E essas boas obras autenticam a nossa fé. E nós devemos viver essa vida sincera, honesta, correta, diante de Deus. A Bíblia diz no versículo 8 também: linguagem sã e irrepreensível. Querido, que tem saído da tua boca? Malícia, besteira, vulgaridade, palavrões, sujeira. A Bíblia está dizendo linguagem sã. Tito, tem uma linguagem sã, tem uma linguagem irrepreensível, ou seja, incapaz de ser repreendido pelos outros, de levar puxão de orelha, por falar uma besteira, por ofender alguém, por amaldiçoar alguém, por xingar alguém. Por quê? Para quê? Para que o adversário se envergonhe, para que as pessoas que se levantam contra você não tenham o que falar de você, para que o nosso adversário, com letra maiúscula, ou seja, Satanás, não tenha o que apontar na sua vida, não haja bases legais a demônios, para que demônios ajam na sua vida. Por exemplo, quando você vai expulsar demônio de alguém, quando você vai lidar com endemoniados, uma das coisas mais comuns que o endemoniado faz é isso: é xingar, falar palavrão, falar sujeira, palavra torpe, palavra podre, palavra suja, te xingar, te ofender, te desonrar. Infelizmente tem muitas pessoas que têm a boca assim, são endemoniados com a sua boca, porque não possuem uma linguagem sã e irrepreensível, e abrem bases legais no mundo espiritual para a ação de demônios. A Bíblia diz, né, que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Se a tua boca só sai podridão, é porque o teu coração está mal diante de Deus. E a Bíblia diz aqui, olha, para que o adversário se envergonhe, e não tendo nenhum mal do que dizer de vós. Será que alguém tem algo para dizer de você, querido? Exorta os servos, os trabalhadores, né, aqueles que trabalham, a que se sujeitem aos seus senhores. Você tem obedecido o seu patrão? Você tem obedecido às autoridades no seu ambiente de trabalho? Até onde vai a obediência a essas autoridades? Até
até a medida em que eles não nos peçam algo que seja contrário à palavra de Deus, à vontade de Deus. Mas se tiver de acordo com a palavra de Deus, se for legal, se for honesto, se for íntegro, se for verdadeiro, nós temos que obedecer às nossas autoridades, as autoridades instituídas. Leia lá Romanos 13, a Bíblia diz, é um capítulo que fala sobre as autoridades. Toda autoridade instituída foi escolhida, levantada, né? Ela é um agente de Deus para o bem-estar da sociedade, das pessoas. Então nós temos que... E se eles agirem com má fé, com injustiça, com isso, com aquilo, Deus vai cobrar deles o mau uso da autoridade. Então, se sujeitem aos seus senhores, em tudo agradem a eles, não contradizendo, né? Não sendo bocudos, falastrões, né? Não defraudando, ou seja, não roubando, não enganando, não lesando os seus patrões. Aqui servo no sentido de trabalhadores. Naquela época, né, os trabalhadores ou eram servos ou eram escravos. E a Bíblia está dizendo, olha, honra os seus senhores, para que através da vida de vocês, os seus senhores tenham pleno conhecimento e cheguem a conhecer o nosso Salvador. Por isso que ele diz no final aqui, para que em tudo sejam ornamento, glória, coroa da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Se realmente você quer fazer a diferença no seu ambiente de trabalho, onde Deus te plantou ali, no seu ofício, na sua vocação, seja fiel ao seu chefe, ao seu gerente, às pessoas que têm qualquer cargo de liderança sobre você, que eles vejam em você a vida de Cristo, uma vida produtiva, uma vida frutífera, uma vida eficaz, uma pessoa diligente, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa empenhada, uma pessoa que veste a camisa da empresa, uma pessoa que não seja bocuda, que não seja desleal, que não defraude eles, mas que seja leal, fiel, abençoado e abençoador. Que você seja como José do Egito, que quando estava na casa de Potifar, a Bíblia diz que José do Egito, o que aconteceu? A mão do Senhor estava sobre ele, e tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. Deus chegou a abençoar a casa de Potifar por causa de José. Que Deus abençoe a sua empresa, o seu negócio, ou o negócio dos seus patrões, dos seus gerentes, a equipe que você faz parte, que você trabalha, o seu ofício, a sua profissão, a sua vocação, a sua missão nessa terra, seja para a glória de Deus. E Deus prospere aquele trabalho, aquele negócio, aquela empresa por causa de você, porque você está ornando a boa doutrina de Deus, está honrando o nosso Salvador, Jesus de Nazaré. Então nós vemos essa palavra tremenda aos jovens, a Tito, né, os líderes que sejam exemplo para os jovens, e também aos trabalhadores, os servos, aqueles que trabalham em algum ofício e que façam a diferença em nome do Senhor. Amém? Mantenha a sã doutrina, mantenha uma vida frutífera, abençoada, leia a Bíblia, ore, jejue, o tripé do poder, leitura da palavra, oração, jejum, seja cheio do Espírito Santo e que a graça e a glória de Deus esteja sobre a sua vida e sobre o seu coração. Amém? Curta o nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas, assine aí, curta o nosso canal, dê um joinha aí para nós, para que a gente cresça aí no nosso canal e abençoe o máximo de vidas possíveis. Compartilhe nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Nós contamos com você, galera. Ajude a gente, o canal PR Giovanni, um canal, né, e o nosso Facebook é o Facebook Meditando em Deus, um canal através das mídias sociais que visa abençoar a sua vida. Que Deus nos abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que a prosperidade do alto venha sobre você, em nome de Jesus. Que você honre a doutrina de Deus, que você honre o Senhor Jesus, e que a bênção do alto esteja sobre você. Amém e amém.